Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Neste vídeo eu tenho aqui dois livros, vou trabalhar os dois juntos. Livros muito antigos. Um de 1872 e o outro de 1865, mais antigo ainda. Por que eu vou trabalhar os dois juntos? Porque os dois tratam do mesmo tema, do mesmo assunto, e são do mesmo autor. Henrique de Kock. Os dois livros são edição portuguesa, Lisboa. Esse primeiro livro, esse é o de 1872, trata Henrique de Kock, o título, Nem solteira, nem casada, nem viúva. Esse outro, o de 1865, com o título Os Amantes da Minha Amante. O que me chamou a atenção nesses dois livros? Primeiro, evidentemente que pode pensar alguns, evidentemente que não todos, que esses determinados assuntos, um tanto eróticos, ou que vão por este tema, são assuntos contemporâneos. Não são. Lá em 1800 e alguma coisa, já tinha literatura sobre isso, e certamente bem antes disso. Evidentemente que o método da linguagem, obviamente, era outro. E quando eu ler pequenas passagens que eu separei, você vai perceber que é uma diferença brutal na linguagem de 1800 com a linguagem atual, que se usa na literatura para o mesmo assunto. Mas o que eu quero chamar a atenção é a diferença de linguagem que se tinha lá e agora, e chamar a atenção que esses assuntos são correntes. Então, neste aqui, eu separei uma passagem, o nem solteira, nem casada, nem viúva. Veja, por um sentimento de discrição nascido do respeito que lhe inspirara a senhora Fougeret, Cristiano abstivera-se como vismos de confiar a Pascoal o episódio de seu encontro em Altenil com a sua bonita vizinha. O folhetim do jornalista contra as mulheres casadas, separadas de seus maridos, não podia ter por fim senão morigeral no assunto relativo à senhora dita. Esse folhetim, todavia, impressionou desagradavelmente Cristiano. É que, não obstante se julgar de boa-fé, chamado a não se tornar senão amigo e nada mais que o amigo da jovem mulher, o seu pesar, talvez interiormente, Cristiano continuava a alimentar a esperança de representar junto dela um papel mais lisonjeiro. E as apreciações mais justas, é possível, mas muito severas também de Pascoal, enodavam esta esperança. Ou seja, Pascoal, amigo da vizinha casada que estava momentaneamente longe de seu marido, tinha esperança lisonjeira. Evidentemente que não se hoje num livro que trata desse assunto, a linguagem é outra. Mas, veja, percebe-se essa diferença de linguagem. Lá, Os Amantes da Minha Amante, de 1865, separei aqui duas pequenas passagens. Uma entrevista de amor com uma mulher que nos agrada e que não temos ainda possuído é certamente para todo o mancebo que não se lisonjeia de grande conquistador um negócio dos mais importantes. E uma outra passagem também interessante, porque também aqui fala de como se tinha o comportamento daquela época, Em uma noite de junho de 1822, uma jovem e bonita rapariga entrava precipitadamente num prédio da rua Monteviser, no Havre. Depois de ter subido 4 andares em uma dessas escadas sombrias e tortuosas, que hoje já não se encontram senão na província, parou diante de uma porta, abriu-a
e entrou num pequeno quarto, no meio do qual se achava um mancebo trabalhando junto de uma mesa carregada de papéis. Primeiro, sem se mostrar admirado, esse mancebo levantou-se, vendo entrar a jovem, mas de repente, ao ver esta cair sobre uma cadeira e ficar imóvel, pálida e com os olhos cheios de lágrimas, exclamou, inclinando-se para ela: então, o que é isso? O que tens, Flávia? O que tenho, Gastão? Minha mãe e meu pai acabaram de me expulsar de casa. Ouvindo essas palavras, o rosto do mancebo tomou uma expressão de cólera e de tristeza. Bateu no sobrado com o pé e, afastando-se alguns passos de Flávia, replicou com voz sombria: é que lhes confessasse tudo, estou certo? Meu Deus, tinha eu necessidade de eu confessar? Diz ela: acreditas que haja alguém que não conheça presentemente o que faz a minha vergonha? Gastão, então, olhou para sua amante e deixou escapar um suspiro que significava: efetivamente, só um cego é que não o conhecerá. Então, aqui, na realidade, há a história de que os pais dela descobriram que ela era amante do tal Gastão e expulsaram-a de casa. Vejam que aquilo, na época, era um motivo para tratar em literatura isto, e vejam e percebam também, muito interessante, o modo de linguagem. Isso me chamou muito a atenção, essa diferença, né? Que é natural nessa evolução. Então, Henrique de Kock, livros maravilhosos, antigos, né? 1872, nem solteira nem casada, nem viúva, e 1865, Os Amantes da Minha Amante.